Bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com a mão, um abraço de coração. Um abraço para quem está em casa esperando a aula de ciências que já vai começar. Que vocês tenham um excelente dia e que vocês possam aprender. Hoje, na nossa linha de ciências, nós vamos continuar estudando sobre o som. Vamos lá? Como eu percebo o som, na página 12. Observe a tirinha a seguir. Converse com os colegas e com o professor sobre as seguintes questões. Então, olha lá, o Cascão está colocando a venda no amigo. Agora, você é a cabra cega. E aí o amiguinho vai procurar. Você já brincou de cabra cega? Geralmente aqui nós conhecemos como pata cega, não é mesmo? Se você já brincou, fale sobre a sua experiência. Nessa brincadeira, quem está com os olhos vendados precisa encontrar os colegas. Que parte do corpo a criança deverá usar para alcançar esses objetivos? Que órgãos do corpo humano estão relacionados à percepção do som? Se você respondeu às orelhas, você acertou. É sobre ela que nós vamos falar agora. Os órgãos do nosso corpo, responsável pelo sentido da audição, ou seja, que nos permite ouvir os sons do ambiente, são as orelhas. No interior das orelhas, existe um conjunto de receptores sonoros que captam o som do ambiente e convertem em estímulos elétricos. Esses estímulos são enviados para o cérebro, onde o som é interpretado e compreendido. Observem aí nessa imagem o conjunto de receptores que captam esse som do ambiente. Esse sentido da audição ele é muito importante para que possamos nos comunicar e receber informações sobre o ambiente em que estamos. Observe essa imagem. Nós temos aí o som da ambulância. Depois nós temos o som do alarme. Nós temos aí o amigo utilizando a audição para se comunicar com as pessoas e perceber também o som do ambiente. A audição, ela também é um sentido que pode ser necessário em momentos de diversão, como, por exemplo, ouvir música. Você gosta de ouvir música? Mas precisamos cuidar desse sentido. A parte externa de nossas orelhas tem a importante função de captar o som e direcionar as ondas sonoras para dentro delas. Observe a imagem a seguir. As ondas sonoras são captadas pela parte externa, que chegam a uma fina membrana chamada tímpano. As ondas sonoras fazem o tímpano vibrar e assim o som é transmitido para o interior da orelha. O tímpano é uma membrana bastante delicada, localizada no interior das orelhas. Sons muito fortes e intensos podem provocar lesões nessa membrana, causando dores e até mesmo a perda da audição. Observem essas duas imagens. Na primeira, a menina está ouvindo uma música para relaxar, mas devemos ter cuidado com os fones de ouvido. Um volume muito elevado, ele pode prejudicar a nossa audição. Na imagem ao lado, temos aí pessoas que trabalham em locais muito barulhentos ou que manuseiam equipamentos ruidosos. Então, eles precisam proteger as orelhas com fones especiais. Mas precisamos também manter as orelhas limpas. E isso é importante para a saúde e para uma boa audição. Também devemos ter cuidado e nunca colocar objetos pontiagudos dentro dela. Vamos para um desafio? Responda no seu caderno, fazendo uma breve pesquisa. Para que servem a cera e os pequenos pelos existentes em nossas orelhas? Algumas pessoas têm audição bastante limitada e precisam de aparelhos especiais para ouvir os sons do ambiente. Existem também casos de pessoas que, mesmo com os aparelhos, não conseguem ouvir nenhum tipo de som. Sempre um médico especialista deve avaliar a necessidade de uso de aparelhos. Nunca brinque com dispositivos que seus amigos ou parentes possam ter, pois isso pode machucar os seus ouvidos. Então, observem aí na imagem um aparelho auditivo utilizado para ajudar as pessoas com deficiência auditiva. Na página 16,
nós temos a imagem aí da língua brasileira de sinais. Chamamos de Libras. É a língua utilizada no Brasil para estabelecer a comunicação entre pessoas que apresentam deficiência auditiva. Observem aí o alfabeto na língua brasileira de sinais. As pessoas que têm deficiência auditiva, elas podem conviver normalmente, estudar, se divertir, trabalhar, se relacionar com outras pessoas, aprender novos idiomas e etc. Mas para isso é importante que elas tenham oportunidades iguais, sejam incluídas em todas as atividades e tratadas com muito respeito, ou seja, sem diferença. Agora, a tia Ju irá colocar um vídeo bem lúdico para que você possa entender um pouquinho mais sobre o som. E logo em seguida, eu gostaria que vocês realizassem as atividades no livro, nas páginas 17, 18, 19, 20 e 21, que é referente ao que estudamos no capítulo 1, agora do livrinho de ciências. O som leva para nós informação. É através do som que conseguimos distinguir, por exemplo, a voz de cada pessoa, que conseguimos perceber se um animal está próximo, mesmo sem enxergá-lo. Mas o som não para por aí. Ele é uma forma de você saber o pensamento de outro indivíduo. E em certas circunstâncias, o som também faz com que a gente se emocione. Mas o que é o som? É isso que a gente vai ver nos 5 minutos de hoje. Antes de tudo, vamos ouvir a explosão desse vulcão. Bem, eu me assustei quando vi esse vídeo, mas eu coloquei esse vídeo justamente para você ver que o som não é instantâneo. Ele demora um tempo até chegar nos lugares. Talvez pela mesma razão, quando vemos uma tempestade, pensamos que raio, relâmpago e trovão partem de fenômenos diferentes da natureza, mas na verdade não. O raio é uma descarga de energia elétrica. Ele pode acontecer entre as nuvens ou entre as nuvens e a Terra. Só que o raio, ele produz luz e produz som. A luz é o que chamamos de relâmpago e o som de trovão. Mas nós percebemos eles em tempos diferentes. Isso porque a luz, ela viaja muito mais rápido do que o som. Então se você ver um relâmpago, pode esperar que daqui a pouco vai chegar o som do trovão. O som que chega até os nossos ouvidos, ele é produzido quando fazemos o ar vibrar. Então, quando eu falo, minhas cordas vocais acabam produzindo uma vibração no ar. E essa vibração acaba se propagando até os seus ouvidos. Quando essa vibração chega para os seus ouvidos, um sinal é enviado para o seu cérebro, que interpreta a minha voz. Tá, mas como assim o ar vibrar? Bem, isso é muito interessante. O ar, ele é composto de moléculas. E essas moléculas, elas tendem a ficar uniformemente separadas entre si. Mas, quando eu causo uma variação nessa densidade de moléculas, ou seja, tento fazê-las ficarem mais juntas ou mais separadas entre si, essa variação acaba se propagando. E é exatamente isso que é o som. Esse efeito pode ser visto, por exemplo, em uma mola. Quando você comprime o espaço da mola, essa compressão vai naturalmente sendo transmitida para as partes seguintes. Da mesma maneira, se você comprime ou expande a distribuição das partículas do ar em uma certa região, você faz com que um som seja produzido e, consequentemente, propagado. Então, nessa perspectiva, o som é a variação na densidade de moléculas que se propaga em um meio qualquer. E é justamente por isso que o som não se propaga no vácuo. Se fosse seguir a ciência à risca, filmes como Star Wars ficariam mais ou menos assim. Não muito interessante para o cinema, né? Mas olha, o som não carrega consigo partículas de ar. Ele, na verdade, é a variação da densidade do ar.
Se uma região do ar fica mais comprimida, assim que o som está se propagando, essa região volta a se relaxar. Vamos imaginar, por exemplo, que essas bolinhas representam as moléculas no ar, que ficam uniformemente separadas entre si. O som é exatamente essa variação de densidade que vai se propagando, mas as bolinhas em si ficam, entre aspas, no mesmo lugar. Mas lembrando que o som ele não se propaga em linha reta. Na verdade, ele tende a se propagar em todas as direções. Inclusive, o som tende a se propagar esfericamente. Ou seja, quando você produz um som, desde que ele não encontre com nenhum obstáculo, ele vai se propagando para todos os lados, de forma igual. Acredito que agora deu para você perceber como funciona um instrumento musical. Se você faz uma corda de violão vibrar, por exemplo, ela causa uma variação da densidade do ar, assim como fazem as baterias, pianos ou mesmo uma caixa de som.